O consultório na rua, ele tem essas peculiaridades. A gente tem que entender, né, compreender o sujeito, né, aquele pertencimento em que ele tem com relação, né, ao meio em que ele está inserido, ao lugar onde ele mora, né, as pessoas com quem eles convivem, né, entender mesmo as relações de poder existentes ali dentro daquele espaço, que existe isso, né, aquele mimetismo, né, aquela organização de uma praticamente um lar, né, dentro, debaixo de uma ponte, no meio de um mato, dentro de uma barraca, para a gente então conseguir fazer o atendimento a essas pessoas, né. Bom, então vamos nessa. Hoje, gente, a gente tem um convidado muito especial aqui no Comunica, pra gente abrir a nossa temporada de convidados dessa segunda temporada do Comunica, que é o Ronan. O Ronan vai falar sobre um assunto e sobre um universo que eu desconhecia até pouquíssimo tempo atrás. Foi uma experiência que eu tive recentemente, acadêmica, no contexto acadêmico, mas que me trouxe uma realidade que não tem só a ver com medicina, tem a ver com coisas muito mais complexas do que isso. E eu acho interessante, eu achei que seria um bom começo para essa nova temporada do Comunica se eu trouxesse o Ronan para dar uma palavrinha com vocês, trazer um pouquinho desse universo para vocês. Então, Ronan, se apresenta aí pro pessoal e fala o que você faz. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Ronan, eu sou enfermeiro, sou formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, já tem um bom tempo, né, desde 2001, e eu estou em Poços de Caldas há 10 anos, e estou no consultório na rua aqui de Poços de Caldas desde 2016. Foi uma experiência interessante, né, a minha entrada para o consultório na rua. Eu trabalhava numa estratégia de saúde da família, no Santa Rosália, né, e num dia normal, acadêmicos de psicologia me procuraram para falar a respeito de um sujeito que permanecia em situação de rua próximo da unidade e que eles gostariam que ele tivesse um acesso à saúde e perguntaram se eu podia, né, ajudá-los com cuidado com este sujeito, né? E eu achei aquilo interessante, né? Ótimo, vamos lá, né? Vamos, pode trazer ele aqui que nós vamos ver como que a gente pode ajudar. Eles levaram esse sujeito lá e era um senhor de aproximadamente senhor não, né? Um jovem, né? Porque mais ou menos a minha idade hoje, né? De uns 45 anos, 46 anos na época. E ele estava há uns 2 anos sem cortar cabelo, sem acesso a banho, né? A sobrancelha estava gigantesca, né? A barba muito grande, né? E tinha várias demandas de saúde para a gente resolver. E eu olhei e falei, nossa, mas parece que está um pouco complicado, tem questões aí mais urgentes até para resolver, que é o acesso à higiene, né, desse paciente, né. Peguei e comentei com a minha equipe, né, e falei assim, olha, vocês
me ajudariam a gente improvisar um banheiro aqui na unidade, que na época não é essa unidade bonita que nós temos no Santa Rosália, era uma casa improvisada e estavam construindo a nova unidade, né? Então nós poderíamos improvisar um banheiro aqui e oferecer para ele tomar um banho. Vamos fazer isso? Fizemos e oferecemos, né? Improvisamos esse banheiro. Um trouxe um chuveiro sem a resistência, eu comprei a resistência, o outro trouxe shampoo, trouxe creme, trouxe perfume, trouxe roupa e oferecemos para ele e ele aceitou. E ele foi para lá e eu peguei ele, levei ele pro banheiro, deixei ele 2 horas debaixo do chuveiro. E eu com ele lá, ajudando ele a tomar o banho, eu cortei as unhas, né, fiz a barba dele, aparei até a sobrancelha na época. Cortei o cabelo, nunca tinha cortado. E aí, não, vamos experimentar, vamos ver como que fica. E ele meio com medo de negócio não ficar muito bom, né, mas cortou e ficou muito legal. O pessoal pegou e fizeram, né, um antes e um depois, eu nem percebi. Foi assim meio sem eu ver, tiraram uma foto do antes e depois com ele todo arrumadinho e tudo mais, né? E ficou uma outra pessoa. Bom, isso acabou que nós prestamos os cuidados que ele precisava, passou por médico, por especialistas, colhemos, né, sangue e outros materiais para exames e demos a sequência no cuidado para com ele. E eu continuei na estratégia de saúde da família, né? Estas fotos acabaram indo para a Secretaria de Saúde, caíram na mão da coordenação. Passado alguns meses, eles me ligaram e falaram assim: olha, Ronan, eu vi que você tem jeito para trabalhar com pessoas em situação de rua, você gostaria de trabalhar? Eu disse, ótimo, pensei, tô ótimo para cortar cabelo e para dar banho, achei que na época era isso, né? Caminho já traçado. Já aprendi a cortar o cabelo, então dá pra gente fazer, achando que era mais ou menos isso, né, o trabalho. Fui, né, para o consultório na rua e começamos então a estudar. No primeiro mês, nós ficamos o mês todo dentro de uma sala. Baixei vários artigos, vários vídeos, tudo que eu encontrei na internet e nós começamos a ler e a estudar, né, a respeito de como era a vida das pessoas em situação de rua. E a partir de então nós fomos para a rua para conhecer, né? E eu estava acostumado na época, tinha 10 anos e meio que eu estava já na estratégia de saúde da família, né? Então tinha todo um jeito de trabalhar, uma bagagem, mas para trabalhar com pessoas, né, que tinham seus domicílios e tudo mais, com problemas, como todos nós temos, né? Mas que era diferente, né? E eu comecei então nós começamos, né, com a nossa equipe e ir para a rua para a gente poder então fazer esse atendimento. Encontrei, né, várias pessoas diferentes com histórias muito interessantes e diferentes e passamos por várias situações que aos poucos que nós não sabíamos lidar, né? Eu estava acostumado a pegar aquela gestante e fazer aquela orientação, né? Que você não pode tomar refrigerante, você tem que tomar um suco natural, você não pode fumar, você não pode ficar perto de quem fuma. E nós começamos a encontrar pessoas em situação de rua que eu tinha que ver elas utilizando o crack, né? E sem muita coisa para fazer e aquela angústia, né? Aquilo, a gente voltava para a nossa unidade com aquela insatisfação, meu Deus, mas o que nós estamos fazendo? A gente não está dando conta de muita coisa. Então, com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a lidar e fomos encontrando o nosso lugar junto das pessoas em situação de rua, né? E isso foi com várias situações. Uma delas, por exemplo, eu vou relatar aqui para você. Uma vez uma gestante, ela entrou em trabalho de parto, estava no meio de uma biqueira e nós tínhamos feito o pré-natal dela todo dentro dessa biqueira. Sempre ela estava ali no meio do mato mesmo, né? Não aceitava nenhum acolhimento, não aceitava, né, ir para nenhuma casa, para lugar nenhum. Ela ficava ali, era ali que ela gostava de ficar, né? E eu fui até ela em trabalho de parto. Ela ia ganhar o bebê lá no meio do mato, né? E eu disse, olha, vamos com a gente, eu vou te levar, né, pra maternidade pra você ganhar o bebê. Não vou porque eu
eu tenho que pegar uma pedra primeiro. Meu Deus do céu, como que eu faço agora, né? Essa mulher quer uma pedra e isso, então vamos lá, eu vou lá com você. Então tive que ir com ela, onde ela ia pegar essa pedra, né? Deixei, ela entrou, pegou a pedra, tive que esperar ela fumar uma parte dessa pedra, né? E peguei, levei para a Santa Casa antes de entrar para o bloco, né? Do lado de fora, na porta da Santa Casa, ela fumou novamente, né, a pedra, para depois entrar. Então isso trazia para a gente uma angústia muito grande. Meu Deus, mas o que eu estou fazendo? O que deveria ser feito, né? Eu queria muito que ela não fizesse aquilo, mas era dependente há muitos anos e não conseguia se livrar daquilo. Aí eu percebi que o nosso trabalho ali, primeiro, o vínculo que ela tinha com a gente, né? Se ela não tivesse esse vínculo, possivelmente ela não teria aceito a gente lá dentro, né? Da biqueira junto com ela. Ela não teria ido para a Santa Casa e com certeza essa criança teria nascido ali, né? No meio do mato, em condições extremamente precárias, sabe-se lá se ia até sobreviver, né? Então, um dos casos, não é um caso assim muito bonito, interessante, né, da gente discutir, mas a gente vê que o consultório na rua, ele tem essas peculiaridades. A gente tem que entender, né, compreender o sujeito, né, aquele pertencimento em que ele tem com relação, né, ao meio em que ele está inserido, ao lugar onde ele mora, né, as pessoas com quem eles convivem, né, entender mesmo as relações de poder existentes ali dentro daquele espaço, que existe isso, né, aquele mimetismo, né, aquela organização de uma praticamente um lar, né, debaixo de uma ponte, no meio de um mato, dentro de uma barraca, para a gente então conseguir fazer o atendimento a essas pessoas, né. Num primeiro momento, nós começamos a tratar pessoas e essas pessoas se organizavam e grande parte delas, né, e conseguiam ir para uma casa de passagem, conseguiam ir conseguia um aluguelzinho e ia para a própria casa, montava a própria casa, e aquilo, nossa, nós ficávamos muito satisfeitos. Aí, né, a coordenação, a gestão da época mandava parabéns pra gente, que beleza, vocês conseguiram, né, tirar fulano da rua, conseguiram tirar o ciclano da rua, e aquilo trazia uma satisfação muito grande. Quando vê num certo momento aquelas pessoas começavam a retornar, né, outros não aceitavam, né, mesmo que a gente, né, arrumasse o melhor lugar possível para aquela pessoa, e ainda a gente não... elas não queriam e retornavam, né? E nós começamos então a nos frustrar com o trabalho. Num certo momento eu peguei e chamei a equipe e disse, olha, vamos sentar e vamos conversar. Por que nós existimos? Né? Exatamente pelo fato em que tem pessoas que não aceitam, que não querem sair daquela situação, que gostam de ficar naquela situação, mas que ao mesmo tempo também têm direitos, né, e de permanecer e também de ter acesso à saúde. E tem que ser um acesso diferenciado. Né? Não é o mesmo acesso que nós temos, né, de chegar numa unidade de saúde e agendar uma consulta, né, para daqui 2, 3, 4 semanas, né? Não, é diferenciado. A gente tem que chegar, a gente tem que oferecer aquele cuidado. Se a pessoa deseja naquele momento, a gente tem que fazer o possível, né, e o impossível para resolver aquele problema, que pode ser que amanhã ela não esteja mais naquele local, ou simplesmente não queira mais, ou até mesmo já perdeu até a vida, ou agravou o quadro por conta daquela situação, né? Então nós fomos aprendendo a lidar com isso e fomos cada dia crescendo mais como equipe, né? Nós temos na nossa equipe hoje, né, uma psicóloga, que é a Mônica, né? Nós temos também o médico, que é o médico, né, Dr. Álvaro, ele é infectologista também, trabalha no CTA, né? Temos 2 agentes de atendimento emergenciais, que é a Adriana,
né, e o Gabriel. A outra Adriana, né, Adriana Freitas, que é técnica de enfermagem, e temos o assistente social, que é o Bruno. Então, uma equipe bem montada, né, temos, né, vários profissionais, e pode ser que no futuro a gente consiga colocar até mais algumas especialidades ali dentro, para facilitar, né. E tivemos, assim, muitas histórias interessante, bacana, né, que é interessante a gente comentar. Nós temos uma ex, né, paciente, que na verdade nunca deixa de ser ex, né, porque a gente se torna vínculo daquela pessoa, referência daquela pessoa, e mesmo hoje estando organizada, ela acaba buscando, né, o serviço para poder fazer, né, ou é só para bater um papo, para tomar um café, ou então para resolver algum probleminha de saúde, ou então para verificar se... É muito interessante que há pouco tempo essa pessoa levou o bebezinho dela no pediatra, né? O pediatra foi lá, atendeu, um pediatra renomado na cidade e tudo mais, mas ela foi lá no consultório e me procurou para ver se o pediatra tinha feito tudo certinho, né? Ou seja, o que é importante é o vínculo da pessoa, né? Então isso é interessante. Esta pessoa, ela tem uma história tinha na época, né, 27 anos de uso, de vários tipos de drogas. Por último, era o crack, né? O crack e a bebida. Últimos 5 anos dela, ela estava em situação de rua, 100% na rua mesmo, né? E já estava, quando nós encontramos ela, no final de 2016 para 2017, né? Ela estava já com 25 semanas de gestação, né? Era a 9ª gestação, tinha tido já 4 abortos, né? E dos 4 filhos nascidos vivos, não estava nenhum com ela. Um até tinha falecido já, né? E ela, então, já tinha, na época, acontecia muito, hoje mudou bastante, nós crescemos muito como rede, sabe, na cidade. Mas tinha, assim, aquela questão de que pessoa em situação de rua não tinha nenhuma capacidade de cuidar do próprio filho. Então, imediatamente, quando se descobria que a pessoa estava gestante, já era o próprio conselho, né, tutelar já solicitava no Ministério Público uma intervenção, né? Na maioria das vezes já destituía o poder paternal dessa mãe, e já comunicava a maternidade. Quando essa pessoa chegava a ter o bebê, ela nem conhecia o bebê, já tirava dela e já ia para adoção, e ela já saía de lá e voltava para a mesma vida, né? E continuava aquele ciclo, né? E essa pessoa, na época, falou assim: olha, eu quero ter essa criança agora, eu quero organizar, eu quero melhorar minha vida e eu quero ter esse bebê, né? Com aquele histórico todo, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que não vai dar certo, né? Mas se nós vamos, né? Eu dei um voto de confiança para ela, assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, né? Só que você vai ter que seguir um plano que a gente vai fazer para você se organizar, se tratar, para você conseguir se fortalecer e ter essa criança. Senão eu aceito e eu vou, né? Na época encaminhamos ela para o CAPS, né? E ela começou a ir no CAPS, mas não conseguiu, porque imagina bem uma pessoa que estava tanto tempo, né, na rua, aquela rotina de busca pedra e usa pedra e consegue dinheiro para o uso e tudo mais, aquela coisa corrida, agitada, né? Ela não deu conta de ser acompanhada e voltou pra gente, falou assim, olha, nós queremos ser acompanhados, eu quero ser acompanhado por vocês aqui, né? E eu quero que vocês me ajudem e tudo mais. Então tá bom, então vamos lá. Ela continuou em situação de rua, que até então a gente não tinha conseguido nada, né? Não aceitava ficar em abrigo de jeito nenhum, né? E começou a parar de usar. Nossa, e aí nós começamos a tratar ela. Na época levei para, né, pedir um socorro do Dr. Euclides, né, parceiro de longa data, né, e ele começou a tratar também. O CAPS também, a gente levava lá, o CAPS dava o apoio, ela só não conseguia participar das oficinas, né, e o médico da época que estava com a gente, salvo engano, acho que era a doutora Juliana, né, excelente médica, trabalhava com a gente, e começamos então a fazer o pré-natal dela, e ela foi aos poucos se organizando. Num belo dia, né, ela catava papelão para poder
vender o reciclado e os recicláveis e ter o dinheiro dela, né? E ela estava sem uso já há um certo tempo. Ela foi até... chegou lá de manhã, assim, muito agitada, porque ela catou uma latinha e alguém tinha usado a latinha para fumar o crack, né? E ela cheirou. E aí ela ficou louca, chegou no consultório, Ronaldo do céu, eu não aguento, eu tive um gatilho agora que eu cheirei, né, uma latinha que a pessoa tinha usado e eu não dou conta e eu vou usar e eu eu disse, não, calma que nós vamos resolver isso. Coloquei ela para trabalhar com a gente, né? Assim, hoje você vai andar com a equipe o dia todo. E você deve ter percebido, né, que dentro da equipe os usuários elegem alguém ali como referência e ele fica com aquela pessoa leva no médico, no especialista, no laboratório e vai para todo lado, né? E naquele dia abordamos um usuário novo, né? E este usuário elegeu ela como referência e ficou o dia todo. Nós fomos com ele no médico, ela entrou, ela acompanhou, passou o dia todo com a gente, esqueceu, né? Desarmamos aquele gatilho, né? E levamos até o final. Já tinha sido feito toda essa tramitação para ela não ficar com a criança. Fomos até o Ministério Público, solicitamos que eles revertessem isso, né? E conseguimos a reversão disso, né? Ela ganhou o bebezinho, né? Até na época, quando ela ganhou o bebê, eu fui na Santa Casa, ela não estava junto com o bebê, porque a Santa Casa ainda não tinha tomado conhecimento que não aconteceria, né? Essa perda do poder, né? Paternal. Aí eu conversei com a enfermeira, que foi muitíssimo educada comigo. Você, olha, Ronaldo, a gente faz isso porque é dessa forma que acontece. Não, pode trazer o bebê de volta, pode deixar com ela, porque ela vai ficar com essa criança. Nós vamos investir nisso, né? Ela aceitou e o bebê ficou com ela. Ela teve uma recaída com um mês pós-parto, né? Aquele momento onde os hormônios ainda estão se reorganizando, é meio complicado e né, quem é mãe sabe, quem é pai também sabe o quão é difícil cuidar com um recém-nascido, né? Deu uma recaída, mas assim, arrependeu amargamente e retomou. Um lápis. Olha, cara, hoje a pequenininha dela já está fazendo 6 aninhos, né? Nossa. Está muitíssimo bem, ela cuida dessa criança perfeitamente. Teve mais um filho, então tem esses 2 filhos, tem um casalzinho de filhos, né? E vive uma vida digna, né? Cuida muito bem, as criança está na escola e é uma gracinha, né? Só até padrinho que legal. das 2 criancinhas dela, né? E é uma história assim muito bacana que eu gosto de contar. Ela não se importa, muitas vezes ela mesma participa de reuniões com a gente e conta essa história. É extremamente, né, grata pelo consultório ter abraçado a causa dela e ter dado conta, né? Então são várias histórias interessantes aí que nós temos, né? E essa é a que eu elenco como uma das melhores, né? Legal. Ô, Ronan, deixa eu te perguntar um negócio. A gente tá falando muito dessa coisa da situação de rua, né? Uma coisa que primeiro, assim, que eu queria que você esclarecesse pro pessoal. Na sua prática, na sua vivência, porque as 2 histórias que você falou, a gente tinha a situação da droga envolvida. Sim. Mas essa não é a única situação que leva uma pessoa pra rua, né? Como é que você enxerga isso? O que usualmente, né, leva uma pessoa a ficar em situação de rua? Essa é a primeira coisa. Sim. E a segunda coisa, você falou que tem gente que quer estar ali. Sim. Que optou por estar ali, Sim. né? O que na tua vivência ou no que você já ouviu do relato dessas pessoas, o que leva a pessoa por optar por esse, vamos falar, um estilo de vida, né? Mas assim, optar por essa forma de se viver? São várias questões, né, que podem levar a pessoa a ficar em situação de rua. Uma delas... O Ronan tá igual eu com o microfone. Eu viro e mexe e faço isso. Acho que agora ele vai ficar quietinho aqui, né? O alcoolismo e adição a qualquer tipo de drogas
é sim uma das principais causas, né? Talvez nem ele seja o principal, mas devido a pessoa estar em uso, né, a família muitas vezes não aceitar que a pessoa faça o uso, né, e acaba quebrando os vínculos, né, com os familiares e a pessoa fica sem lugar para ir. Sim. Muitas vezes, né, questões de gênero, né, a família não aceita, né, a identidade daquela pessoa, né, e ela acaba então indo para a rua porque ela pode viver a sua vida da forma que ela acha que é o correto e do jeito que ela é, né, então isso acaba também levando essa pessoa para a situação de rua. Tem alguns casos, né, não é muita nossa realidade aqui, apesar que temos sim pouquíssimos, mas de pessoas que nasceram na rua ou foram encontrados na rua quando bebê e foram criados por pessoas em situação de rua e se tornaram, né? Temos a questão aí do desemprego, né? A pessoa tem uma vida tranquila, trabalha, num certo momento, por alguma questão, ela vem a perder tudo e fica sem lugar para morar. Né? Nós tivemos um caso de um menino que ele, né, teve uma situação, um rapaz, ele teve uma situação dessa forma e ele acabou, né, não tendo lugar para morar, ele não era usuário nem de álcool, nem de drogas, ele acabou ficando na rua e convivendo com pessoas que usavam, ele acabou, né, se tornando adicto também. Essa era uma outra coisa que eu ia perguntar, né, se existia isso, porque é um ambiente que propicia também o início, né, às vezes a pessoa não... Sim, o ambiente propicia, sim, porque você tem que fazer parte de um grupo, né? Você tem que entrar dentro daquele grupo até para você ter uma certa proteção, né? E para conseguir se alimentar e tudo mais. Então, para você fazer parte é a mesma formação identitária de um adolescente, por exemplo, né? Ele quer fazer parte de um grupo, ele vai fazer o que o grupo faz. Claro. Então, isso acontece também com a pessoa que vai para a rua. Então, são estas questões e a saúde mental, né? Há pouco tempo eu estive na Câmara Municipal, até vou novamente na próxima semana, e discutindo a respeito disso, sobre as pessoas em situação de rua, e eu ainda falei assim, olha, né, ninguém aqui está livre de acontecer isso. Num certo momento a gente pode simplesmente surtar, né, e não conseguir mais viver dentro, né, do seio familiar e acaba procurando lugar onde você é aceito. Né? E acaba indo para a rua. Nós temos assim várias histórias de pessoas com profissões, né, interessantes. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar também. Se todo mundo que está na rua, então é só gente que não é escolada, que não tem acesso à informação. Como é que é essa realidade aí? Nós já encontramos pessoas que falavam 6 línguas. Né? Muitas vezes a gente entra dentro de uma universidade e não encontra um professor que fala 6 línguas, né? Médicos, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros. Nós tivemos uma pessoa aqui que ele era parente de um político famosíssimo. Né? Ele era afilhado de um político e o cara assim, era de uma cultura gigantesca. E ficou em situação de rua, em posse de causa, durante um bom tempo. Né? Pessoas aposentadas, né, tivemos um que era aposentado da Petrobras e era muito interessante que fazia uns 3 anos que esse sujeito ele não sacava seu dinheiro. Né? Eu acho que ele tinha mais dinheiro do que eu. Devia estar numa situação até que... muito melhor do que muita gente, né? Mas o gosto dele era estar naquela situação. Hoje ele está organizado, ele não está mais naquela situação por questões de saúde que não permitiu mais, porque a rua ela é cruel, né? Então, você está ali, você está em extrema vulnerabilidade. Então, com o passar do tempo, você vai adoecendo, né? A expectativa de vida com certeza é bem menor, né? Reduz muito você estando na rua. Então, muitos casos interessantes nós já vimos. Artistas, né?
nós temos eu gostava muito de conversar com um sujeito que ele conhecia a Europa de canto a canto, né? Era um músico de primeira qualidade e de família tradicionalíssima, e ele gostava de morar na rua, gosta até hoje. Até hoje. Né? Então ele fica um tempo e ele ia viajando, né? Vai viajando, vai viajando, né? E ele vai, encontra a galera ali, faz amizade com a galera e fica, né, meses, anos, né? E depois ele muda de lugar, né? E de vez em quando volta para a cidade dele, reencontra os familiares, tudo, mas ele gosta de morar na rua, né? Então é desta forma. Nós temos homens, temos mulheres, né? Temos trans, né? Em situação de rua, né? Cada um tem uma forma de angariar, né, recurso para poder manter o vício, ou simplesmente, né, para comer e fazer o que quer, né? E é muito interessante quando a gente fala nisso, né, em comer. Uma vez até o Dr. Euclides cita muito isso. Nós um dia oferecemos, né, fulano, vamos com a gente, vamos lá pro restaurante popular, a gente arruma, né, para você almoçar lá de graça. Eu não, eu gosto de comer aqui a esfirra falou do local, lá onde ele gostava de comer. Eu vou lá comer arroz, feijão e saladinha, não vou comer isso não, eu gosto de comer isso. Porque muitas vezes a gente acha assim que a pessoa, porque ela está em situação de rua, ela tem que comer o que eu dou para ela, ela tem que vestir a roupa que eu ofereço para ela, como se ela não tivesse o direito de autonomia, né? Então ela quer ter um relógio bom, ela quer vestir uma roupa diferente. Então muitas vezes quando a gente leva algumas doações, a gente recebe, eles vão lá, eles escolhem, eles querem uma roupa que agrada a eles, né? Não é aquele negócio de não, é porque está em situação de rua, o que sobrou lá do meu guarda-roupa, que manchou, que rasgou, é que eu vou dar para eles. Não é bem assim não. E é tão engraçado porque eu passei por uma experiência engraçada envolvendo isso, assim. A gente, numa das vezes que a gente foi lá no Centro Pop, e até já vou trazer esse assunto da música, que eu acho que é uma ferramenta bem interessante que vocês usam, e quer dizer, que todo mundo deveria usar, né, na saúde, porque eu acho que é uma coisa super bacana. Mas uma vez que a gente foi lá, tinha uma pessoa com uma malinha, e essa pessoa tava amarrando um coturno. E aí até hoje eu não sei se essa pessoa era uma das pessoas que estavam ali no Centro Pop, que são de situação de rua, gente. O Centro Pop é um centro de referência, né? Então, assim, as pessoas vão lá para comer uma refeição, para tomar um banho. Então, é um centro de referência que a gente tem aqui na nossa cidade, que as pessoas podem ir usar essa estrutura, pelo menos, para ter essa manutenção do dia, né? E eu não sei se essa pessoa tava lá acabando de tomar o banho e tomar o café, que estava em situação de rua, ou se ela era uma das pessoas que estava trabalhando no Centro Pop, porque lá tem uns seguranças e tal, que usam coturno e tal. Então e eu acho que eu te perguntei, e eu acho que você não sabia me falar também. Eu perguntei pra alguém do consultório, a pessoa também não sabia me falar. Então, assim, isso que você falou é muito isso, né? Muitas vezes a gente vê e a gente acha que a pessoa, só porque ela tá em situação de rua, ela vai estar mal vestida, ela vai estar, né, sei lá, ela vai estar sem higiene. E isso não é uma verdade. Não. Né? Isso não é uma verdade. Tem muita gente que está em situação de rua e que tem uma manutenção de higiene e de aparência até muito melhor do que muita gente que não está, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. E aí, falando nisso, Ronan, trazendo essa questão da autonomia, porque em todos os casos que você trouxe até agora, você sempre falou da vontade daquele sujeito que vocês estavam abordando. Como é que... Porque isso é um exercício para vocês também, né? Porque eu imagino que não deva ser fácil. Você já falou que não é fácil. Então a pessoa tá para ter um neném, uma situação ali de risco, um ambiente de risco, e ela quer passar para pegar uma pedra antes, ela quer parar para fumar a pedra antes, ela quer parar para fumar a pedra antes de entrar na maternidade. Então eu imagino que deve ser um exercício também diário para vocês respeitar essa autonomia. Como é que é isso? Então, é uma questão complicada, né? A gente, quando tem uma situação em que tem um terceiro, no caso aí um bebê, né, que
que tem que ser protegido, então obviamente, a gente tem que fazer tudo tem um limite, né? Tudo para proteger aquela criança, né? Neste caso que eu contei, a forma que eu percebi para proteger essa criança, ela não nascer naquela situação, foi aceitar essa condição. E não tinha como eu fazer do lado o contrário, porque se eu falasse para ela não faz dessa forma, ela ia simplesmente entrar para dentro do mato e ter o bebê junto, né, com as outras pessoas ali, ninguém preparado para isso, a gente não sabe o que poderia estar acontecendo, né? E quando a mulher, ela esboça o desejo, ela quer ter a criança e a gente percebe que é um desejo real, porque essa questão de perceber também é uma questão interessante que ontem nós ainda estávamos comentando. A minha técnica de enfermagem, Adriana, falou assim, olha, esse ano, um ano e pouco que eu estou no consultório, para mim foi mais que uma faculdade. Que hoje eu consigo realmente perceber o que é um desejo real da pessoa ou o que é uma coisa só da boca para fora, só mesmo para seduzir, para conseguir alguma coisa. Então a gente aprende muito isso. Demais. Então todas as mães, todas as gestantes que você conversar com ela vai te falar assim, não, eu quero meu bebê, eu quero melhorar, eu quero me tratar. Só que com a gente já é diferente. A gente sabe quem realmente quer. Lógico que a gente abre portas para esta pessoa traçar um caminho que vá facilitar, se ela realmente desejar, né, ela se tratar e ficar com essa criança, só que a gente coloca a vida da criança também como prioridade, não só da mãe, né? Então a criança tem que ser protegida. Então nós já tivemos casos que nós chegamos a ir para frente do juiz. Até foi muito interessante que nós fomos a equipe toda na frente do juiz e sentamos lá e discutindo, nós queremos reverter esse processo para essa mãe ter o direito de ter o próprio filho e tudo mais, né? E estavam tudo numas cadeirinhas assim, num bancão, e muita gente, nós andamos em bando, né? E quebrou... Caímos todos de costas na frente do juiz. Aí levantamos todos sem graça, né? E o juiz ficou sério, não esboçou, fingiu que não viu. E a gente conseguiu. E aí ela ficou com a criança, só que aí na época o juiz ainda falou assim, ó, só que eu quero um relatório semanal, né? Para ver como que está essa condição. E assim nós começamos, nós fazíamos. Eu ia lá semanalmente, fazia essas visitas, né? Lógico que os outros equipamentos da rede também faziam a mesma coisa, né? Eu solicitei que o PSF estivesse presente constantemente, no início, diariamente, né? E com o passar do tempo, eu fui percebendo que a criança não estava sendo muito prioridade na vida daquele casal, né? Que eles se organizaram, estavam numa casinha e tudo mais, né? Mas eu fui percebendo que já não dava para ficar. Então, os meus relatórios eram exatamente o que eu estava vendo, né? Tanto que os relatórios que eu encaminhei acabou virando contra a mãe, que era uma pessoa que eu tinha lutado para ela ficar com a criança, eu mesmo depois facilitei para ela, né? Para a gente proteger a criança, para a criança não entrar em risco, né? Então a gente trabalha dessa forma. O romantismo é muito bonito, né? A gente fala, é muito legal trabalhar com as pessoas em situação de rua, a gente ajudar e tudo mais, só que a gente tem que olhar todos os lados, todas as questões. Não dá pra gente simplesmente fechar os olhos e achar que é um serviço de caridade. Não é. É um serviço de direitos. A gente está tentando garantir um direito à saúde daquelas pessoas, privando aí pela equidade, né, que é um princípio aí que eu acho fundamental, né, tanto quanto os outros aí, né, doutrinários do SUS, mas é um princípio que a gente tem como base no nosso consultório. Eu ia falar agora mesmo também sobre a questão da equidade, né? Então, assim, esse podcast é para pessoas comuns que muitas vezes não fazem a menor ideia do que você acabou de falar, princípios doutrinários do SUS. Então, assim, gente, equidade é um dos pilares, né, do SUS. Então, assim, é um dos princípios que regem como é que o SUS deve funcionar. E a equidade, ela é um conceito diferente de igualdade, então a gente tem que tomar um cuidado, porque a palavra semântica é mais ou menos... A fonética é um pouco parecida, mas a semântica não. Então, assim, a equidade, ela é dar
acessos ou formas de se tratar diferentes para pessoas com condições diferentes. Ou seja, por que a gente tem um equipamento todo em saúde voltado para essa população específica? Porque é uma população que necessita um atendimento diferente. Eles não têm, igual a maioria das pessoas, como ter um ponto de referência numa unidade básica de saúde, né? E inclusive, só um adendo, gente, o consultório de rua ele faz parte da atenção primária à saúde. Então, ou seja, ele tá para os moradores de rua igual o postinho tá para as pessoas que moram naquele bairro que tem aquele postinho. Então, assim, só para fazer uma analogia de uma maneira bem simples, para vocês entenderem. Então é isso, a equidade é isso, é você dar um tratamento diferente para as pessoas que precisam de fato de um tratamento diferente. Exatamente. Né? Ô Ronan, me conta aqui um negócio. Qual de tudo que você já viveu no consultório de rua, qual foi a história que mais te marcou? Que mais marcou o Ronan? Olha, desta usuária que conseguiu sair dessa situação e se organizar, né? São duas histórias, né? E o meu primeiro paciente, esse primeiro paciente, ele se tornou um amigo. E ele que nos ensinou que ele tem autonomia e ele decide onde ele quer ficar. Porque toda a trajetória dele ficou em situação de rua depois que nós encontramos e conhecemos ele, né? Ele veio a falecer há 1 ano e pouco, mais ou menos, né? Vítima de atropelamento, e eu fiquei extremamente chateado com isso. Nós cuidávamos dele, onde ele estava, do jeito que ele estava, e ele tinha uma organização assim, talvez melhor do que muitas pessoas que moram numa casa maravilhosa, né? Ele tinha horário para levantar, ele trabalhava de 5 da manhã até umas 9 horas da noite catando reciclagem. Ele conseguia dinheiro para poder mandar para os familiares morando na rua. Ele tinha conta na padaria, onde ele era usuário de álcool, sabe? E ele morria de medo de misturar cachaça com água. Falava que dava barriga d'água, né? Entendi. E aí ele só tomava suco. Então ele se hidratava com suco. Então ele comprava o suco fiado lá e ele pagava rigorosamente, né? E ele nos presenteava com muitas coisas. Sempre ele levava limão pra gente, ou então ele levava. Nós temos uns copos que ele ganhou, né? Uma pessoa ia jogar fora e ele achou aquilo muito bonito e ele deu para ele levou pra gente. Nós aproveitamos, nós utilizamos esses copos até hoje lá, é lembrança dele. E eu fiquei assim, muito triste, porque na época, quando ele teve esse atropelamento, ele fraturou o pé e ficou internado. Mas era um usuário, né, assim, ele bebia bastante, né, e ele mandou a filha dele entrar em contato. Eu queria ver o Ronan e tudo mais, e eu estava muito atarefado naquele dia. Pensei, uma fratura de pé, né? Não, tranquilo, amanhã eu vou lá ver. E ele faleceu naquela noite, cara. Acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e ele caiu, teve uma convulsão, caiu da cama e acabou, né, voltaram pro leito, tudo. A filha não percebeu, ele parou sozinho, quietinho ali na cama, né? Que achou que estivesse até dormindo, foi bem sereno assim, aí acabou falecendo. Isso me mexeu bastante comigo. Eu tenho assim uma saudade dele muito grande, sabe? E a forma como ele conduzia a vida dele, tinha sua religião, ele era muito religioso, tinha um ciclo de amigos assim extremamente bacanas, que as pessoas gostavam muito dele ali naquela região, né? E interessante que ele bebia o dia todo e ele sabia beber. Que a todo instante que você encontrava com ele, você conseguia conversar com ele numa boa, porque era o corotinho dentro de uma jaqueta assim, e ele ia tomando os golinhos assim. Em nenhum momento chegava assim daquele jeito de gente ter que carregar ele por conta disso, não, sabe?
não é uma vida exemplo para ninguém, claro que né? não Obviamente, né? Mas assim, para nós do consultório na rua, principalmente para mim, para a gente aprender a trabalhar com o sujeito em situação de rua, ele foi a peça fundamental, né? A gente aceitar que o lugar que ele escolheu era o melhor lugar para ele. E ponto. O que fazer para poder ajudar ele a viver uma vida melhor ali. Exatamente. Exatamente, todas as demandas que ele teve de saúde, nós fomos, né, atendemos e foi assim, sabe, um caso interessante. Ô Ronan, e assim, se você fosse falar para as pessoas, o que essa sua experiência com as pessoas que vivem em situação de rua, que levam uma vida dentro de um universo completamente atípico, diferente do nosso, o que isso trouxe para você na sua vida? O que isso fez com... O que isso mudou em você? O que isso fez você enxergar alguma coisa de maneira diferente? O que você diria sobre isso? Olha, eu acho que o fato de trabalhar com as pessoas, né, em situação de rua acabou me trazendo assim, uma percepção melhor de mundo, né? E hoje eu sei que nós não somos assim melhor do que ninguém e a gente não está livre de nenhum acontecimento desta forma, né? E que o ser humano, seja ele uma pessoa em situação de rua, seja ele um político, seja ele, né, um empresário famoso, um profissional, né, renomado, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento e podemos também buscar a felicidade onde a gente desejar, né? Então, e cada um busca da forma que quer, né? Tem esse livre-arbítrio e também assim, a consciência do que a gente faz, a gente paga, né? E também o respeito, né, para com as pessoas, isso melhorou muito, né? Quando trabalhando com essas pessoas, de ter que aceitar, né? De achar que o melhor para aquela pessoa é o que ela estabelece, não o que eu coloco para ela, né? Então, assim, deu uma moldada bastante na minha vida, né, profissional e também na minha vida pessoal. Não sei se eu fui bem claro, é meio difícil a gente falar. Foi, claro que mas sim. Assim, Ronan de antes era totalmente diferente do Ronan de hoje. Hoje a gente tem uma visão bem diferente das pessoas. Fiquei mais esperto também. Fiquei bem mais esperto. Não é fácil de me passar para trás. Não é. Né? Igual já aconteceu em outros momentos. A gente aprende muito, 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 né? Porque as pessoas que estão em situação de rua são extremamente artistas, né? Eles são artistas, eles conseguem, né, viver de uma forma assim extraordinária, né? Driblando as situações e conseguindo o que eles querem, né? Sem ter que acordar, ter horário para acordar cedo, né? Sem ter que pagar boletos, sem ter que ficar diante de um patrão o dia todo e conseguem a sobrevivência. Por mais que é árduo, é duro, mas não são diferentes de muitos que têm também uma vida, né? Tem essas, entre aspas, regalias, né? Que a gente não sabe quem são os libertos, né? Quem são os cativos, né? São eles ou somos nós, né? Essa é uma boa questão. Essa é uma excelente questão. Então vamos deixar o Comunica aí com essa questão. E Ronan, eu queria agradecer demais de você ter vindo e conversado com a gente. Eu acho que, assim, eu posso dizer por mim, mas eu também posso dizer por várias pessoas que passaram na mesma época que eu, por essa vivência prática na faculdade, né? Então a gente, por mais que tenha ficado um curto período de tempo, por mais curto que seja, a gente consegue experienciar muitas coisas que a gente não imaginava, ter contato com pessoas que a gente nunca imaginava e principalmente se deparar com essa realidade, né? Porque na hora que você pensa uma pessoa em situação de rua, você imagina uma determinada coisa e que aí você pode, ato imediato que você efetivamente tem esse contato, você pode desconstruir tudo isso sabendo que tem gente ali que poderia, que na verdade poderia não, que é muito mais parecida com você
do que você imagina. Exatamente. E isso faz você acabar se projetando dentro daquela situação. E aí, por mais difícil que seja, né, essa questão toda que a gente falou de preservar a autonomia do sujeito, de fazer com que ele tome as escolhas dele e respeitar isso e ajudar ele a tomar essas escolhas, ou a manter essas escolhas, isso acaba ficando até um pouco mais fácil, do meu ponto de vista, a partir do momento que você consegue virar e falar, poxa, mas de fato é tão parecido comigo que podia ser eu. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Mas, Ronan, muito obrigado por estar aqui, por conversar com a gente. Quer deixar algum último recado para as pessoas? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito bom a gente poder conversar e falar, né, da paixão que a gente tem, né, pelo nosso trabalho. Cada dia que eu acordo para trabalhar, para mim é uma felicidade. Eu agradeço muito a Deus por isso, para a gente, né, poder fazer isso e fazer com tanto prazer. Eu faço com muito prazer, sabe, o meu trabalho. Sou muito feliz onde eu estou, né? Há pouco tempo, 2 semanas atrás, eu estive conversando com uma representante do Ministério da Saúde que nos visitou, né? E aí conversamos bastante. Ela ficou apaixonada com o trabalho e tudo mais. E ela trabalhou também. Aí ela comentou assim, olha, só que tem tempo de parar, né? E eu falei assim, olha, eu acho que agora é só mesmo... Não achei ainda esse se algum dia alguém quiser me parar, é diferente, beleza, né? Mas ou então na aposentadoria, que eu acho que vai demorar bastante. Então, nós vamos indo. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, viu? O consultório está de portas abertas, né? Quando vocês quiserem fazer uma visita, né? Você, os demais colegas, né, que passaram pelo consultório, né? A nossa coleguinha, nossa cameraman, nossa câmera girl, né? Câmera girl. E estamos lá. Passa para tomar um café com a gente. Show de bola. Muito obrigado, Ronan. Obrigadão. Eu que agradeço.